Nem todo ataque vem com briga. Alguns chegam em silêncio, um olhar atravessado, um comentário fora de lugar, um clima estranho que aparece do nada. Você entra em casa e sente que algo está diferente, mesmo sem conseguir apontar o motivo. Nada grave aconteceu, nenhuma discussão, nenhuma notícia ruim. Ainda assim, a paz parece menor do que antes. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Pequenas tensões surgindo sem explicação. Conversas simples virando atrito. Um cansaço que não combina com a rotina. Uma sensação de que o ambiente não pesa, mas também não descansa. Como se algo estivesse drenando a leveza do lar aos poucos, sem fazer barulho. A mente tenta racionalizar. Procura motivos lógicos. Estresse, fase difícil, acúmulo de tarefas. E às vezes essas explicações até fazem sentido. Mas existe um momento em que você percebe que não é só isso. Algo não encaixa completamente. O desconforto aparece mesmo quando tudo parece estar sob controle. É aí que muita gente ignora a própria percepção. Segue em frente, se acostuma com o clima estranho, normaliza o desgaste, mas existe uma inteligência interior que percebe antes da razão. Um alerta silencioso que não vem para causar medo, mas para despertar atenção. Nem toda influência negativa se apresenta de forma óbvia. Algumas entram disfarçadas de normalidade, de convivência, de proximidade. Não chegam para destruir de uma vez, chegam para enfraquecer aos poucos, para minar a paz, para confundir o ambiente, para criar rachaduras onde antes havia unidade. Você pode até ter pensado que estava exagerando, que era coisa da sua cabeça. Mas o coração percebe quando algo tenta ultrapassar limites invisíveis, quando a harmonia começa a se perder sem motivo aparente, quando o lar, que deveria ser lugar de descanso, passa a exigir defesa emocional. Isso não é paranoia, não é acusação, é discernimento, é entender que nem tudo o que afeta uma casa vem de dentro dela. Existem influências externas que tentam entrar quando encontram brechas. E muitas vezes essas brechas surgem justamente em fases de crescimento, de união, de avanço. O que é construído com amor chama a atenção. O que está em paz se destaca. Famílias que caminham juntas, que oram, que tentam viver com integridade, não passam despercebidas. Nem todos celebram aquilo que Deus está fazendo. E nem toda intenção ao redor é limpa, mesmo quando parece inofensiva. Talvez hoje seja o dia de parar e reconhecer isso com clareza. Não para acusar ninguém, não para alimentar medo, mas para assumir uma postura consciente de proteção. Porque perceber é o primeiro passo para guardar. E guardar não é atacar, é estabelecer limites. Se você sentiu que algo mudou no ambiente da sua casa, não ignore. Não trate como algo pequeno. Existe uma forma simples, direta e espiritual de interromper o que não vem de Deus e proteger aquilo que Ele te confiou. E é exatamente para isso que este momento existe. Fica aqui. O que vem a seguir não é confronto humano, é proteção espiritual. Algo começa quando a consciência desperta. Nada grande precisou acontecer para você perceber. Foi sutil, quase imperceptível no começo. A rotina seguiu igual, os compromissos continuaram, mas o clima dentro de casa começou a mudar. Pequenos atritos surgiram onde antes havia paciência. Silêncios estranhos ocuparam espaços que costumavam ser leves. Não houve explosão, apenas desgaste. Você pode ter sentido isso em detalhes simples, uma conversa que termina atravessada, um olhar que se evita, um incômodo que não existia antes, o corpo mais cansado mesmo dormindo, a mente mais pesada sem um motivo claro. Nada que pareça grave isoladamente, mas tudo junto formando um ambiente diferente. O mais confuso é que quando você tenta explicar, não encontra uma causa concreta.
Não houve crise, não houve discussão séria, não houve mudança drástica. Ainda assim, a sensação de paz diminuiu. É como se algo estivesse fora do lugar, mas não desce para apontar com o dedo. Muita gente normaliza isso, atribui ao estresse, ao tempo, às responsabilidades. E, em parte, pode até ser. Mas existe uma diferença clara entre cansaço natural e um desgaste que parece drenar o ambiente. Um tipo de tensão que não vem de dentro das pessoas, mas se instala entre elas. O lar começa a exigir mais esforço emocional. Estar junto cansa. O descanso não é completo. O silêncio não acalma. E aos poucos, isso vai sendo aceito como parte da vida. Mas não foi para isso que a casa foi criada. Não foi para ser um campo de tensão silenciosa. Quando a paz começa a escapar aos poucos, é sinal de que algo precisa de atenção. Não para gerar medo, para gerar consciência. Porque aquilo que não é cuidado no início tende a crescer no silêncio. Talvez você esteja percebendo isso agora, enquanto escuta. Não como uma acusação, mas como um reconhecimento. Algo mudou. E ignorar essa percepção não faz com que ela desapareça. Esse desconforto não é um problema em si. Ele é um alerta, um convite para olhar além do óbvio, para entender que nem toda influência se manifesta de forma clara. Algumas apenas alteram o clima, o ritmo, a harmonia. E quando essa harmonia é afetada, é hora de ir mais fundo, de compreender o que realmente está em jogo. Porque o próximo passo muda completamente a forma como você enxerga o que está acontecendo ao seu redor. Existe algo que quase ninguém explica com clareza. Inveja não é admiração, não é alguém querendo aprender com você, não é alguém inspirado pelo que você tem. Inveja é mais silenciosa, mais sutil. Ela não deseja possuir o que é seu, ela deseja que você não tenha. Essa diferença muda tudo, porque quando você entende isso, para de achar que inveja é elogio disfarçado ou curiosidade inocente. Inveja carrega desconforto com o bem do outro. Ela se incomoda com a paz, com a união, com a prosperidade emocional, espiritual ou familiar. Isso não significa que você deva suspeitar de todo mundo, nem viver em alerta constante. Consciência espiritual não é paranoia, é discernimento. É perceber que nem toda intenção ao redor nasce da mesma fonte, mesmo quando vem embrulhada em palavras gentis. Muitas vezes, a inveja não se manifesta em ataques diretos. Ela se espalha por comentários pequenos, comparações frequentes, opiniões que parecem inofensivas, mas carregam um peso estranho, olhares que não celebram, presenças que drenam, e o efeito disso não é imediato. Ele é progressivo. A paz vai diminuindo, a confiança vai sendo afetada, a harmonia vai perdendo força. Não porque alguém fez algo explícito, mas porque uma energia contrária começou a circular. Percebe como isso explica muita coisa? Situações em que você não consegue apontar um erro, mas sente o ambiente diferente. Momentos em que a casa parece vulnerável, mesmo sem motivo aparente. Não é imaginação, é percepção, quando você entende que inveja não quer crescer junto. Ela quer nivelar por baixo. Ela não busca proximidade para somar, mas para diminuir. E isso exige uma resposta que não é humana. Não se combate inveja com confronto, nem com explicação. O que interrompe esse tipo de influência não é reação emocional. É posicionamento espiritual. É reconhecer que existem limites invisíveis que precisam ser respeitados. E quando esses limites são estabelecidos, o ambiente muda. Essa compreensão prepara você para o próximo passo. Porque, quando se trata de proteger o que é seu, especialmente a sua família, ignorar essa realidade não é humildade, é exposição.
Quando o foco sai apenas de você e se volta para a sua casa, tudo ganha outra dimensão. Porque uma família não é só um conjunto de pessoas vivendo juntas. É um ambiente espiritual. É um espaço onde vínculos são construídos, onde valores são praticados, onde proteção é necessária. Paz chama a atenção. Unidade chama a atenção. Um lar onde há cuidado, diálogo, tentativa sincera de fazer o bem, não passa despercebido. Não porque seja perfeito, mas porque é verdadeiro. E nem todos celebram quando algo verdadeiro cresce. Famílias que estão se ajustando, se fortalecendo, se aproximando de Deus, entram naturalmente em um campo de visibilidade. Não é algo místico ou exagerado. É simples. O que tem vida gera reação. O que está sendo construído desperta olhares, nem sempre bons. Talvez você tenha percebido isso sem nomear. Uma sensação de que o que acontece dentro da sua casa não diz respeito apenas a vocês. Como se existisse uma pressão externa tentando interferir. Não de forma direta, mas constante. Pequenas interferências que, somadas, enfraquecem o ambiente. Quando a família é o alvo, os efeitos aparecem nos detalhes. Mais irritação, menos paciência, mais distância emocional, menos diálogo. Não surge uma grande crise de uma vez, surge um desgaste silencioso. E é justamente isso que torna tudo mais perigoso, porque o que é silencioso tende a ser ignorado. Existe uma razão para isso. O inimigo da paz não começa destruindo, ele começa dividindo. Ele enfraquece o vínculo para depois gerar ruptura. Ele desgasta o ambiente para depois instalar o conflito. Por isso, proteger a família não é exagero, é responsabilidade. Não se trata de viver com medo, mas de viver com consciência. Quando você entende que sua casa é um território, você passa a cuidar dela com mais atenção. Não apenas do que entra fisicamente, mas do que entra emocional e espiritualmente. O que é construído com amor merece guarda. O que é construído com sacrifício merece proteção. E Deus não é indiferente ao que acontece dentro do seu lar. Ele se importa com os vínculos, ele se importa com a atmosfera, ele se importa com a paz que ele mesmo plantou ali. Talvez hoje seja o momento de assumir essa consciência com clareza. Não para acusar pessoas, não para criar desconfiança, mas para entender que aquilo que Deus te confiou precisa ser guardado. E quando a família é vista como algo precioso, a proteção deixa de ser opcional. Esse entendimento abre espaço para algo essencial, porque a partir daqui não é mais você tentando proteger sozinho. É Deus assumindo uma posição ativa de defesa. E isso muda completamente o cenário. Quando você entende que sua casa é um território, também entende que não é você quem precisa defendê-la com as próprias forças. Existe um limite que só Deus estabelece. Existe uma proteção que não depende da sua vigilância constante. Deus não entra nesse cenário como alguém que apenas consola depois do dano. Ele entra como quem guarda antes que o mal avance. Deus não observa passivamente o que acontece no seu lar. Ele age. Ele bloqueia acessos invisíveis. Ele corta influências que não vêm dele. Ele se posiciona como fronteira entre aquilo que tenta entrar e aquilo que ele decidiu proteger. Onde Deus guarda, nem tudo passa. Onde Deus cobre, nem tudo permanece. Talvez você tenha tentado proteger sua família sendo mais atento, mais cuidadoso, mais rígido. Talvez tenha tentado resolver conflitos rapidamente, evitar pessoas, controlar ambientes. Mas existe um ponto onde o esforço humano não alcança. E é exatamente aí que a ação de Deus começa. Deus fecha portas que você nem sabe que existem. Ele silencia palavras que seriam ditas. Ele neutraliza intenções que estavam em movimento, não de forma visível, mas eficaz. O que não vem dele perde força antes mesmo de tocar o ambiente que ele guarda. Quando Deus assume a defesa, a casa deixa de ser vulnerável. Não porque os problemas desaparecem,
mas porque eles não têm mais autoridade para dominar. A atmosfera muda, o peso diminui, a paz encontra espaço para permanecer. Essa proteção não é agressiva, ela é firme. Deus não precisa confrontar pessoas para proteger o que é seu. Ele estabelece limites espirituais claros. O que não pertence, não atravessa. O que não edifica, não permanece. O que não nasce do amor, não cria raiz. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez sempre tenha visto Deus apenas como refúgio depois da dor. Mas Ele também é guarda antes do ataque. Ele também é limite antes da invasão. Ele também é cobertura antes da exposição. Enquanto você escuta isso, algo importante se ajusta na sua percepção. Você não precisa vigiar tudo, não precisa desconfiar de todos, não precisa carregar essa responsabilidade sozinho. Quando Deus guarda, você pode descansar. Essa compreensão prepara o seu interior para o próximo passo. Porque antes de qualquer palavra de oração, existe um alinhamento que precisa acontecer. Um momento em que você para de se defender e permite que Deus assuma essa função por completo. Fica aqui. O que vem agora não é pressa, é preparo. E esse preparo muda tudo. Agora, antes de qualquer palavra de autoridade, existe um ajuste interno que precisa acontecer. Proteção espiritual não começa com frases fortes. Começa com alinhamento, com a consciência de que você não está entrando em confronto, mas entregando a guarda. Se puder, desacelera o corpo. Não por técnica, mas por intenção. Solta os ombros, percebe se havia tensão acumulada sem você notar. A respiração encontra um ritmo mais calmo, quando o corpo entende que não precisa reagir agora. Inspira com suavidade, expira com mais tempo. Cada saída do ar é um sinal de entrega. Coloca a mão sobre o peito, se isso fizer sentido para você. Não como um gesto místico, mas como um ponto de atenção. É aqui que muitas preocupações se acumulam. É aqui que o medo tenta se esconder. E é daqui que a decisão de confiar precisa partir. Agora, traz à mente a sua casa. Não pensa em problemas. Pensa no espaço, nos cômodos, na rotina, nos rostos, nas vozes, naquilo que faz daquele lugar um lar. Depois, traz à mente sua família, um por um. Mesmo aqueles que não estão fisicamente presentes agora. Apenas reconhece que eles existem sob a sua responsabilidade espiritual. Nesse momento, algo importante acontece. Você deixa de se colocar como o defensor principal. Você reconhece que há limites que só Deus estabelece. E isso não é fraqueza, é lucidez. É entender até onde vai o humano e onde começa o divino. Diz internamente com calma e verdade: não sou eu quem me defende agora. É Deus quem assume a guarda. Essa frase não precisa ser dita em voz alta. Ela precisa ser aceita por dentro. Porque enquanto você tenta se proteger sozinho, algo permanece aberto. Quando você entrega, algo se fecha. Talvez surja resistência. Um pensamento dizendo que você precisa estar atento, que relaxar é perigoso. Observa isso sem brigar. Essa resistência é fruto de experiências passadas, não de realidade atual. E agora você está escolhendo um caminho diferente. Esse momento de preparo não é pausa inútil. Ele é alinhamento de autoridade. Quando o interior se aquieta, a palavra ganha peso. Quando a intenção se organiza, a oração encontra direção. Nada aqui é apressado, nada é forçado. Você está se posicionando espiritualmente sem agressividade, sem medo, sem ataque, apenas assumindo que sua casa não está descoberta, que sua família não está exposta, que existe uma guarda ativa sendo estabelecida agora. Fica mais um pouco nesse lugar. O próximo passo não será um pedido longo. Serão poucas palavras, claras, firmes, palavras que não imploram, mas declaram. E elas só têm efeito porque esse alinhamento aconteceu primeiro. Agora, as palavras são poucas, e exatamente por isso são fortes.
Não são pedidos longos, não são explicações. São declarações que nascem de um lugar alinhado, consciente, firme. Toda inveja cai. Quando você afirma isso, não está atacando pessoas, está interrompendo influências. Inveja não é alguém, é uma intenção contrária ao bem que Deus estabeleceu. Ao declarar que toda inveja cai, você retira a permissão para que esse tipo de carga continue circulando. O que tentava enfraquecer perde sustentação. O que tentava se infiltrar perde espaço. Toda intenção contrária perde força. Existem desejos que não são ditos, mas são lançados. Pensamentos que não são falados, mas carregam peso. Quando você declara que toda intenção contrária perde força, você corta o efeito antes que ele se manifeste. Não importa de onde veio, não importa se foi consciente ou não. O que não vem de Deus não encontra apoio. Minha casa está guardada. Essa frase não é simbólica, ela é territorial. Ao dizer minha casa está guardada, você estabelece um limite claro. O ambiente deixa de ser vulnerável. Aquilo que entra passa a ser filtrado. O que não edifica não permanece. O que não traz paz não cria raiz. Essa declaração muda a atmosfera. Minha família está protegida. Proteção não é isolamento, é cobertura. Ao declarar isso, você não está pedindo que sua família nunca enfrente desafios. Está afirmando que mesmo nos desafios, ela não estará exposta, que os vínculos serão preservados, que o amor não será corroído por influências externas. Toda palavra lançada contra nós perde efeito. Palavras têm peso. Algumas são ditas com descuido, outras com intenção. Quando você declara que toda palavra lançada contra sua casa perde efeito, você neutraliza aquilo que tenta gerar divisão, medo ou confusão. O que foi dito não cria eco. O que foi pensado não cria raiz. Deus guarda nossas mentes. Aqui, algo profundo acontece. A proteção não é só externa, ela é interna. Mentes guardadas não absorvem tudo, não reagem a qualquer estímulo, não se deixam conduzir por comparações ou julgamentos. Quando Deus guarda as mentes, a paz encontra continuidade. Deus protege nossos vínculos. Vínculos são frágeis quando não são cuidados. Ao declarar isso, você reforça aquilo que sustenta a família: respeito, comunicação, paciência, amor. Influências contrárias tentam atingir exatamente isso, mas onde Deus protege os vínculos, o desgaste não vence. Depois de cada declaração, faz uma pequena pausa. Não corre, deixa o corpo registrar o que foi dito. Essas palavras não precisam ser repetidas muitas vezes. Elas precisam ser assumidas. A autoridade não está no volume, mas na clareza. Talvez você sinta um alívio sutil. Talvez não sinta nada imediato. Isso não é o mais importante. O que importa é que algo foi estabelecido, um posicionamento foi feito, um limite foi colocado. Essa oração não cria confronto, ela cria ordem, ela não chama a atenção, ela sela. E quando algo é selado, não fica aberto para qualquer influência. Agora, algo muda de foco. Depois de interromper, é hora de cobrir. Depois de quebrar, é hora de proteger de forma contínua. Porque a proteção de Deus não é momentânea. Ela é permanente quando é assumida com consciência. Fica aqui. O próximo passo é silencioso, mas profundo. É o momento em que a casa é selada. Agora não se trata mais de interromper. Trata-se de selar. Selar é diferente de atacar. Selar é fechar o que ficou aberto, é cobrir o que foi exposto, é garantir que aquilo que foi guardado continue protegido sem esforço constante. Deus sela as portas da sua casa, portas visíveis e invisíveis, não apenas as que se abrem para pessoas, mas as que se abrem para influências. O que não vem para somar, não atravessa. O que não vem em paz,
não permanece. O ambiente passa a reconhecer limites claros. Deus sela o ambiente com paz, não uma paz frágil que depende do humor do dia. Uma paz firme que permanece mesmo quando há desafios. O lar volta a respirar. O silêncio volta a descansar. A presença de Deus não pesa, ela organiza. Deus guarda as mentes dentro da casa. Pensamentos acelerados encontram freio. Comparações perdem força. Ideias que gerariam conflito não ganham espaço. Quando a mente é guardada, o coração não reage a tudo. Há discernimento antes da reação. Há calma antes da resposta. Deus protege os vínculos. Aquilo que une não é enfraquecido por ruídos externos. Palavras atravessadas não criam raiz. Pequenos conflitos não crescem desproporcionalmente. O amor não é corroído por desgaste silencioso. Onde Deus sela os vínculos, a união resiste. Esse selamento não cria isolamento, ele cria equilíbrio. A casa continua recebendo pessoas, vivendo, crescendo. Mas agora existe um filtro. Nem tudo entra, nem tudo influencia, nem tudo permanece. O que não edifica perde acesso. Talvez você perceba uma sensação diferente agora, um alívio mais estável, uma segurança que não depende de explicações. Isso não é imaginação. É o efeito de um ambiente que deixou de estar exposto, um território que foi delimitado espiritualmente. Esse tipo de proteção não precisa ser reforçada com medo. Ela se sustenta pela consciência. Quanto mais você reconhece que sua casa está sob guarda, menos você reage a tudo. Menos você se defende, mais você confia. Se em algum momento algo tentar desorganizar de novo, você não entra em pânico. Você lembra que existe um selo, que existe uma cobertura, que Deus não abandona o que Ele guarda. Essa lembrança muda sua postura imediatamente. O selamento não elimina desafios, mas muda o impacto deles. Eles não dominam, não se espalham, não contaminam o ambiente inteiro. A casa permanece como casa, lugar de refúgio, de descanso, de recomposição. Permanece alguns segundos nesse entendimento. Não precisa falar nada. Apenas reconhece que algo foi fechado, que algo foi guardado, que algo foi estabilizado. O que vem a seguir não é urgência, é continuidade, porque proteção verdadeira não é um evento isolado, é um hábito silencioso, um retorno consciente a esse lugar sempre que necessário. Proteção não é algo que você faz uma vez e esquece. Ela se mantém quando vira retorno. Não retorno por medo, mas por consciência. Você não volta a esse momento porque algo deu errado. Você volta porque aprendeu onde a paz se preserva. Quando a rotina apertar, quando o ambiente parecer estranho de novo, quando o cansaço aparecer sem explicação, você já sabe para onde ir. Não precisa criar algo novo, não precisa buscar palavras diferentes. Basta voltar a esse lugar interno onde a guarda foi entregue. Você pode fazer isso pela manhã, antes de sair de casa, quando tudo ainda está em silêncio. Não para se proteger do mundo, mas para sair alinhado, com a casa selada, com a mente clara, com o coração no lugar certo. Pode fazer antes de dormir, quando o dia termina e você percebe que algumas coisas tentaram pesar mais do que deveriam. Esse retorno limpa o que se acumulou. Reorganiza o ambiente, devolve leveza ao descanso e pode voltar aqui sempre que sentir que o clima mudou. Quando algo não encaixar, quando a paz diminuir sem motivo aparente, não como reação, mas como manutenção. Assim como se cuida de algo valioso para que não se perca, você cuida da atmosfera da sua casa. Quanto mais você retorna, menos esforço isso exige. Não vira ritual pesado, vira hábito simples, um ajuste interno rápido, um reconhecimento silencioso de que sua casa continua guardada, de que sua família continua sob cobertura. Esse hábito muda a forma como você reage às pessoas, às palavras, às situações. Você não absorve tudo, não se defende o tempo todo,
Não vive em alerta constante, porque quem sabe que está protegido não precisa provar nada. Com o tempo, esse retorno deixa de ser apenas um momento específico. Ele se torna uma postura, uma consciência contínua. Você anda sabendo que existe um limite invisível ao redor do que é seu. E isso traz segurança sem endurecer o coração. Guarda isso com você, não como obrigação, como acesso, sempre disponível, sempre simples, sempre eficaz. Agora, não há mais nada a ser feito. O que precisava ser interrompido foi interrompido. O que precisava ser guardado foi guardado. Não é necessário revisar, reforçar ou vigiar. A proteção não depende da sua atenção constante. Ela permanece porque Deus permanece. Permite que esse silêncio se estenda por alguns instantes. Não como vazio, mas como confirmação. Um espaço onde nada precisa ser acrescentado. Onde o ambiente se assenta. Onde o coração entende que não está mais exposto. Quando você seguir com o dia ou com a noite, faça isso com naturalidade, sem tensão, sem expectativa. A casa continua sendo casa. A família continua sendo família. Mas agora há um cuidado ativo sustentando tudo isso. Se pensamentos tentarem puxar você de volta para a preocupação, lembra desse momento. Não para repetir palavras, mas para lembrar da postura. A postura de quem sabe que existe uma guarda estabelecida. Que nem tudo que tenta se aproximar tem permissão para ficar. A tranquilidade que surge não é euforia, é estabilidade. É saber que, mesmo sem ver, algo está sendo cuidado. Que mesmo sem controlar, algo está sendo sustentado. Hoje, sua casa está guardada e Deus continua vigiando.